Bem-vindas e bem-vindos a mais um Líder Maravilha, um episódio especial que traz mais uma empresária que nos inspira, que traz a sua visão de negócios com um nicho totalmente diferente. E hoje tô com a queridíssima Lilian Bizarro da Prime Flats. Ela é sócia fundadora e ela vai trazer essa visão de investimento, de negócio. E ela é um amor, gente. Então, Li, muito obrigada. É o maior prazer estar aqui com você. Assim como eu te falei, é a maior gratidão poder ser convidada pela primeira vez pelo um podcast por alguém que é inspiração para mim. Ah, que linda. Obrigada, Li. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você ter o seu tempo disponível pra gente. E vamos começar, como todos do Líder Maravilha, aquela fofoquinha, aquela curiosidade. O que você nunca contou nas suas redes, que as suas redes estão muito bonitas. A gente vai até falar disso. O que você nunca contou em relação a você, assim, uma curiosidade pessoal. Me fala. Vou contar algo que é relacionado à minha família, né? E também à minha própria infância. Bom, vamos lá. Eu simplesmente sei fazer crochê, bordado e arraiolo. A minha família veio de Portugal para o Brasil e a minha avó, minha tia e minha bisavó eram bordadeiras mesmo. Então eu cresci aprendendo na escola, minha tia é freira, e ela me ensinou passo a passo de bordar, fazer arraiolo, crochê. E assim, faz muito tempo que eu não faço isso e é até bom para eu voltar, né? Ter um hobby novamente. Eu não sei nem o que é arraiolo, pra você ter uma ideia. Não acredito, aqueles tapetes bordados. E a gente bordava os tapetes enormes, lindos. Que lindo! Então, é uma coisa que você tem da sua família, mas também seguiu no colégio, né? Tinha aula disso no colégio? Tinha aula, sim. Tinha aula de bordado. Eu fazia ponto cruz. Aproveitando esse assunto, vamos contar a sua história lá do começo, porque eu gosto da gente saber de onde vem a família, de onde você é, se você é de São Paulo, qual que foi a sua criação familiar. Me conta um pouquinho da sua infância, o que você tem de memórias? Bom, eu falo que eu tenho a infância mais linda possível. De um lado, né, uma família portuguesa, católica, sou de São Paulo, nasci, cresci aqui, mas a minha avó, minha tia, minha bisa vieram de Portugal para cá e eu fui criada na essência de uma escola salesiana, né? Então, assim, e dentro da escola eu também fazia parte do grupo de pastoral. Então eu cresci com aqueles amigos que até hoje eu guardo assim no coração, de uma vida toda, que a gente ainda tem amizade, claro que não se vê com aquela mesma frequência, né? Uhum. E de um outro lado, meus pais eram separaram quando eu tinha 3 anos, meu pai é falecido, né? Faleceu quando eu tinha 16 anos. E ele foi a minha maior inspiração para ser empreendedora, assim, para ter esse comercial na veia, porque eu falo que eu sou puro comercial, apesar dessa doçura aqui, na hora de ser forte, pulso forte. Com essa doçura ela chega lá, viu, gente? Não se enganem. Não, é só na voz, na forma, sim, mas na hora que a gente tem que ter pulso firme. E eu acho que eu aprendi muito isso com ele, porque ele era sonhador, ele era batalhador, e ele estava montando um negócio, daqui a pouco outro. Então, assim, ele estava muito envolvido no comercial. Então, esse sangue comercial veio do meu pai e essa leveza, essa doçura veio da família da minha mãe. Uhum. Bom, eu comecei no setor imobiliário da hotelaria, no setor de captação de imóveis. Eu queria uma oportunidade. Na verdade, eu tive um negócio que era uma loja de roupas. Eu era modelista, eu desenhava as peças. Olha só que curiosidade importante, né? Eu fazia a primeira peça piloto e daquela peça piloto mandava para as lojas para poder revender. Então eu tinha uma loja central que era no Brás, que era um box, na verdade. Eu tinha 18 anos. E dali a gente vendia para as outras lojas. Não deu certo o negócio e que bom, porque a partir dali eu estava me vendo um pouco desamparada e uma prima minha falou: Li, eu posso pedir para você te dar essa oportunidade para ser captadora, só que era um salário muito inferior. E eu falei, não, eu só quero essa oportunidade para crescer, sabe? Porque às vezes a gente só precisa disso para poder transformar. Sim. E naquele lugar, assim, sou muito grata, porque eu ficava olhando aquelas corretoras e elas estavam colocando silicone e elas andavam bem vestidas e tinham cabelos lindos. E eu falava, eu quero ser isso, é assim que eu quero ser. Então eu iniciei na captação
E dali eu quis uma oportunidade para trabalhar como corretora. Não me deram essa oportunidade e eu digitei um e-mail para as concorrentes e contando um pouco da minha história e que eu queria ter essa oportunidade. Foi quando eu conheci a minha própria mentora, que me ensinou a ser tudo o que eu sou hoje em relação a vendas, aos flats. Ela me deu oportunidade, ela pagou o meu Cresce. E eu trabalhava, eu era registrada, inclusive, e eu trabalhava de segunda a sexta com ela. E aos finais de semana, na época não tinha essa questão de GPS, a gente usava aquela lista. Então, no porta-malas eu colocava a lista. Ela falava, não, você não vai usar a lista. Você vai aprender cada flat onde fica. E aos finais o guia, né? O guia? Nossa, quem usa guia GPS é uma maravilha. E o Waze, então? Ó, o pessoal do marketing aqui, tudo novinho, não sabe nem o que é guia na vida. A gente precisa mostrar o que é guia. Nossa, é terrível. A gente já tava com aquele guia no porta-malas. Na época eu não tinha, né, carro. Quando fechou as lojas, eu dei o meu carro que eu tinha como forma de pagamento para quitar o pessoal que me fornecia o tecido. Então, assim, ali foi a finalização de eu não ter o carro e começar mesmo, recomeçar a vida. Eu acho que é importante isso para todo mundo. Nunca existe um fim, sempre existe um novo começo e um recomeço. Sim, né? Mas eu não entendi, você chegou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não, a loja se fechou. Na verdade, realmente, assim, quebrou mesmo, né? Tá. Eu fazia a peça piloto. Eu era modelista, fazia peça piloto. A peça piloto, a gente fazia as peças dentro mesmo, no andar de baixo. E a gente tinha o andar de cima, a loja, varejo. E no Brás eu tinha a loja de distribuição. Tá. Só que infelizmente não deu certo, fechou. Fiquei procurando um tempo um emprego. E uns 3 meses depois eu recebi a oportunidade para trabalhar. Minha prima falou, vou te levar numa imobiliária que também era especializada na Mas aí o carro pagou a dívida que você contraiu da dívida dos tecidos. Assim. Ou seja, você estava falida, com dívidas isso. E indo atrás de uma nova oportunidade. E é isso. Mas aí um ponto muito legal que você trouxe é a importância de um mentor, né? Que é a sua mentora na parte imobiliária, de alguém que te dá a oportunidade e, na verdade, serve, né? Traz o conhecimento. Porque a gente multiplica conhecimento, não precisa guardar pra gente. De jeito nenhum. E aí foi muito importante pra sua vida essa mentora? Ela é importante para mim até hoje. Por incrível que pareça, muitas coisas aconteceram. Naquele período eu fui trabalhar com ela, ela me treinou. Então, como nos finais de semana a gente ficava juntas, a gente ia, visitava os imóveis. E eu fiquei como corretora de locação. Foi a melhor coisa, porque eu comecei, por conta de tantas visitas, eu comecei a conhecer os flats. E eu ia a pé e de ônibus. Até uma curiosidade, era muito difícil assim para mim, porque eu fazia a maior parte das coisas a pé, porque o meu fixo era pouco até mesmo. E aí, certo dia eu cheguei em casa, eu morava com a minha mãe, né, meu irmão também, eu, meu irmão, minha mãe e minha irmã, e tinha um Celta com laço vermelho enorme na garagem. Eu fiquei muito feliz, sou muito grata. Não quero chorar nesse momento, me emociona. Que porque lindo. Minha mãe e meu irmão vendo essa dificuldade, meu irmão comprou esse carro no nome dele pra mim. Que legal. E estava lá porque ele sabia que eu precisava do carro para poder atender os clientes, né? Então isso, a família faz toda a diferença na nossa vida. Que lindo. E a partir dali eu me tornei a melhor corretora de locação daquela imobiliária. E aí eu queria a oportunidade de quê? De ser corretora de vendas. E eu, naquele olhar de corretora de vendas, sempre, o tempo todo, com aquela visão, porque eu acho que é importante a gente ter visão daquilo que a gente quer. Se a gente não tem visão, não chega em lugar nenhum. Exato. E aí eu sabia exatamente o que eu queria ser, porque sendo corretora de locação, eu tinha um fixo e tinha 10%, não pagava nem a prestação do carro, porque eu ganhei o carro, mas quem pagava o carro era eu, porque a prestação era minha, óbvio. E aí, meu irmão sempre foi essa pessoa assim, tipo assim, de impulsionar, sabe? De ir pra frente. Eu já sou mais conservadora, até vou falar um pouco sobre isso em relação aos negócios. Eu sou aquela pessoa bem conservadorazinha, assim, sempre preocupada com as coisas. E aí, a Sheila, ela me deu tantas oportunidades, até mesmo na forma de liderar.
Aprendi algumas coisas também que eu não queria ser. Às vezes eu não sabia alguma coisa e eu perguntava, ela gritava de uma ponta da sala para outra, sua burra! E eu falava, meu Deus, hoje a gente não pode fazer de jeito nenhum. Mas eu agradeço até por isso, porque tudo foi uma fase de aprendizado. Até que o dia eu cheguei até ela e ela lia um jornal. Vocês sabem também o que é jornal, gente? Ela lia um jornal. E sempre quando ela chegava, e era por volta de umas 11 da manhã, e eu lembro de ir até ela, e eu tinha saído uma pessoa e tinha uma vaga como corretora. E aí eu lembro de ela baixar o jornal assim, e eu queria falar com ela, e eu falei assim, oi Shirley, tudo bem? Eu queria uma oportunidade para ser corretora de vendas. Ela não pegou e falou assim, depois a gente conversa sobre isso, e levantou. E eu pensei, tem que ser eu, porque eu era a primeira em locação, eu alugava muito bem mesmo. A diferença minha de locação para os outros corretores eram gigantes. Bom, e aí o que aconteceu? Ela não me deu essa oportunidade, porque um outro corretor tinha acabado de ter um filho, nem chegava nem perto, tanto quanto responsabilidade, quanto resultado, nem chegava próximo, ela não me deu oportunidade. E quando ela falou não pra mim, que ela não ia me dar essa oportunidade, foi quando eu pedi pra ter uma oportunidade na outra imobiliária que eu havia trabalhado como captadora e que não me deram oportunidade para ser corretora de vendas. Então ali eu também aprendi muito, fiquei muitos anos, foram muitos aprendizados excelentes como aprendizados ruins. Com o dono da empresa eu aprendi muita coisa, principalmente como cuidar dos funcionários, porque eu entendia que o lugar a gente precisa considerar como uma família, né? E tem momentos que o chefe ele tá bem e tem momentos que o chefe tá ruim, tá mal. Não era um ambiente saudável para mim, acho, até porque quando eu fui para essa imobiliária eu tive uma sorte tão grande de pegar um cliente, que ele é meu cliente até hoje, que tem o maior carinho, assim, os filhos dele, eu acho que tá passando de geração. Nós estamos falando de quase 16 anos de trabalho, né, na área, então a gente adquire amigos nisso. Sim. E aí o senhor Eugênio, muito querido, fechou o primeiro negócio comigo. E em seguida, eu também, como eu tinha falado, tinha mandado meu currículo para outras imobiliárias para eu também conseguir a vaga como corretora de vendas. E eu conheci também um outro dono de imobiliária, o Fábio Marrar. Hoje ele já não tem mais imobiliária. A Shirley também não. Passou a sucessão para uma das funcionárias dela. Hoje eu vendo os imóveis dela. Então, assim, são duas pessoas importantíssimas. O Fábio tem hoje hotel em Campos do Jordão, maravilhoso, por sinal. E o Fábio me deu uma oportunidade gigantesca de disponibilizar quartos de hotéis em São José dos Campos. E esses quartos de hotéis a gente vendeu um monte. Então eu sentei na primeira semana vendendo. E aquela oportunidade valeu como assim uma coisa de ouro. Claro que não é todo mundo que chega vendendo. Só que a partir dali eu já criei um quê? Eu acho que eu criei um círculo, tipo assim, puxa, ela é nova, acabou de sentar, não tem experiência, chegou vendendo. Então, a partir dali, eu acho que eu já criei isso, que não foi algo tão bom, né? Porque eu acho que todo mundo queria que eu chegasse e ficasse, né, pelejando ali por um tempo. Mas sou muito grata por tudo que eu vivi lá. A criação de um ecossistema de relacionamento, Sim. né? Mostrar a sua capacidade, mostrar quem você é, mostrar os valores que você tem. E aí, com isso, o sucesso, ele vai vindo, né? Sim. Com a constância. Acho que disso que você me falou é a criação de um relacionamento mesmo. Independente de onde você passou, você fez uma história, saiu bem. E porque se você tivesse saído mal, por exemplo, lá da Shirley, Isso. Ela não te daria oportunidade, não teria imóveis com você hoje em dia. Sim. Mas quando é feito com amor, com respeito às pessoas, as coisas fluem independente de onde você estiver, né? É verdade. E aí depois? Então, e aí, vamos lá. Trabalhei nessa outra imobiliária, muito grata por tudo que eu aprendi, mas também tanto da parte ruim quanto da parte boa, né? Então eu vendia muito, ganhava muito dinheiro, ganhava super bem mesmo. E só que eu tinha uma gerente que ela era extremamente tóxica mesmo. Não sei nem se a gente pode falar sobre isso. Pode falar sobre isso. A gente vai ser metralhado, né? Não, imagina. E
controladora também. Não sei, por um lado, para a empresa, para os resultados, excelente, porque ela também sabia vender muito bem, ela sabia trabalhar persuasão e etc. Por um outro lado, eu me sentia muito sufocada naquele ambiente tóxico. Eu mandava as minhas propostas, eu lembro de um dia eu pular, porque eu tinha 11 propostas entregues na mesa e nenhuma proposta minha fechada. Aquilo para mim era tão desafiador porque eu não tinha acesso aos proprietários. E sem acesso aos proprietários eu também não sabia se minha proposta estava indo para frente ou não. Só que eu vendia muito bem. Independente dos nãos e dos não fechamentos, a partir daquele dia eu tomei a decisão que eu ia começar a me preparar para sair. E por incrível que pareça, isso é até importante para os chefes, não ficarem persuadindo os funcionários falando que não existe lugar melhor. Porque todo mundo tem a oportunidade de procurar lugar melhor. Seja tanto no meu escritório, se a pessoa tem vontade de crescer, você está hoje, pode ser o seu tempo. Vem o próximo, a empresa continua. Vai buscar a sua felicidade. Só não faça o mal, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu me preparei para esse dia. Então, 1 ano antes de eu sair, veio minha separação. Acho que veio muita coisa ao mesmo tempo. Foi minha virada de chave em relação a tudo, em relação aos negócios, em relação a montar minha empresa, porque não sei se a gente fala sobre parte de relacionamento um pouco. A gente fala. Tá. O que você quiser falar. É isso. Eu era apaixonada, né, pelo meu ex-marido, 10 anos de casada, a gente quer fazer dar certo, né? A família, todos os negócios. E eu lutava muito pela minha casa. Só que na minha casa não existia amor dentro de casa. Aquele amor, aquele cuidado, carinho não tinha dentro de casa. Mas quando eu saía e na frente dos outros existia aquele amor, aquele abraço, aquela felicidade para os outros. Mas dentro da minha casa não existia amor. E era tudo o que eu queria, era receber esse amor. E aí, graças a Deus, naquele ambiente tóxico, a gente começou, eu trabalhando como corretora, ajudando dentro de casa. Fui lá, peguei um ConstruCAD nos terrenos que eram do meu pai e a gente montou primeiramente a paleteria. No caso, peguei o cartão, que era a nossa parte da sociedade, e ele fez a parte dele da paleteria junto com outros sócios. E aí vou até te contar outra curiosidade. Eu sempre acho Agora que você vai lembrando as curiosidades, né? Eu sempre acho que essa mulher de pulso forte para os negócios, assim. Porque eu não tenho medo de encarar as coisas. Se eu tiver que sentar aqui para fazer um negócio com você, não importa quem seja. Porque eu não enxergo a pessoa, o tamanho que ela é, porque ela pode ser o presidente. Não, ela vai ser igual como qualquer outra pessoa. Isso é uma coisa que eu sinto. E aí, começou a crescer esse negócio de paleteria, vou só resumir um pouco. Começou a crescer esse negócio de um monte de paleteria, e aí a gente chegou a colocar as paleterias dentro dos shoppings, e foi crescendo, que era dentro do cinema. E foi crescendo. Chegou a hora de vender essa paleteria. Sabe quem foi sozinha negociar essa paleteria? Eu. Me deram um número e eu fui. Quando eu cheguei lá, cheguei até surpresa. Eu fui até o Faville, eu falei, nossa, lá vou eu fazer uma negociação. Mas eu sempre, levei numa boa. Alta, fiz a negociação e ainda saí com um valor a mais do que eles tinham me ofertado, do que era menos. E eu falo que eu sou muito grata a isso. E aí, dali vieram os restaurantes, o primeiro restaurante, depois o segundo. E por que eu entrei nesse assunto? Para poder te contar que o meu relacionamento, ele finalizou, por quê? Os amigos iam para o restaurante e ficavam lá, né? E ficavam bebendo e o horário para voltar não existia. Então, na minha casa, eu não sabia que horário eu ia ter o meu marido em casa, que horas que ia acontecer as coisas. Eu ficava cobrando muito isso. Hoje, eu entendo que eu só queria ter um tempo de qualidade, né? Porque aí a gente aprende, assim, com a linguagem do amor e etc. Não tenho nada assim contra. Somos amigos até hoje. Em relação aos negócios, ele era o meu melhor amigo para falar de negócio. A gente sentava e falava de negócio, crescimento, projeto, experimentava os pratos e ia, estava sempre ali impulsionando. E desejo que ele seja muito feliz, tanto ele quanto a família dele. Sou madrinha, né, da sobrinha dele. A irmã dele é como se fosse uma irmã para mim. E tenho eles para sempre dentro do coração.
Mas o fim foi em relação mesmo, acho que essas questões de bebida e o tanto que ficava lá dentro do restaurante com os amigos. E aí teve uma coragem de sair desse ambiente tóxico. Eu não saí. Eu não saí do ambiente tóxico do meu relacionamento, não saí do ambiente tóxico do meu trabalho onde eu estava. E hoje, depois de passar em terapia, eu entendi por que eu aceitava isso. Essa era a minha forma de entender sobre o amor. Porque meus pais foram separados, a minha mãe se casou com o meu padrasto, que não é hoje o atual. Gente, tá perdoada sobre isso, tá? E minha infância com o meu padrasto foi muito difícil. Eu apanhava muito, eu apanhava muito mesmo. E aí essa era a minha forma. E quando eu não estava lá, a gente estava com a família, eu tinha abraço, eu tinha amor. E hoje eu entendi que relacionar... o quanto foi importante a terapia, porque às vezes a gente fala, não é necessário, né, passar psicólogo, terapia. Eu achei que o meu problema fosse a morte do meu pai na terapia, e eu descobri na própria terapia que o problema não foi a morte do meu pai, e sim o que eu passei na infância, e por isso eu aceitei tudo que eu vivi no meu relacionamento, no meu casamento e também no ambiente do trabalho que eu vivi. E eu aceitava muita coisa, e eu aceitava. O que eu falo sempre, em qualquer relacionamento, de trabalho ou da casa. Se tá ruim, sai. Sai e vai ver que tem coisa melhor. E às vezes assim, às vezes não é nem porque tá tóxico. Às vezes não é, mas você não tá feliz. Isso. Você não tá feliz? Sai. Tem outros lugares. Tem outras empresas melhores, sim. Talvez melhor para um e não melhor para outro, porque as pessoas são diferentes. Então, talvez uma empresa positiva fale com algumas pessoas e outras pessoas não gostam do positivismo exagerado. E tá tudo bem. Então, se você não está se sentindo bem, sai. Se você não está num ambiente familiar que te proporciona felicidade, que você quer voltar para casa, eu quero voltar para casa para estar com quem eu amo, fica. Se não está bem, sai. A vida é uma só. Então a gente precisa abrir, né? Precisa abrir os olhos. Tudo sempre está ligado com a infância. Tem muita coisa ligada com a infância, sempre. Então a gente é muito importante o autoconhecimento. Mas é isso, assim, a questão de sair. Cara, a gente não tem tempo para perder, né? Não tem. Quanto tempo ainda a gente tem mais pra frente, né? E aí, Carlinha, eu vou te falar uma coisa. Graças a Deus. E meu marido saiu do meu relacionamento, separando de mim. Eu fui tirada da empresa onde eu trabalhava. Então você não conseguiu. Não saí. Naquela época você não conseguiu. Não saí. E graças a Deus, por um certo momento eu fiquei muito triste, assim, muito abalada com tudo aquilo. E eu fiquei muito, muito triste com tudo aquilo que eu vivi. Inclusive, hoje eu tenho que agradecer por tudo aquilo que eu passei, porque foi um momento tão difícil, eu não queria sair de casa, não queria sorrir, não queria fazer mais nada. E que bom, porque eu merecia aquilo, porque eu precisava ter uma diferença na minha vida, eu precisava ter essa mudança na minha vida. E graças a Deus eu sempre tive amigas especiais, muito próximas, e pessoas que me impulsionaram. Sabe aquelas pessoas que te acolhem? A gente tem que ter amigas, sim. A gente tem que fazer amizades. Algumas podem não ser tão boas, mas outras são verdadeiras, são leais. E chamei uma amiga para trabalhar comigo. Chamei outra que tinha acabado de ter um bebê. E falei, eu vou trabalhar de casa. Falei para elas o que praticamente eu fazia. Elas viam, né, que eu ganhava muito bem, né? Já tinha todas as minhas coisas conquistadas. Conquistei meu apartamento onde eu morava. Foi fruto do meu trabalho. Carro, me vestir, em questão de me vestir. Tudo aquilo que daquele meu padrão eu precisava viver, eu tinha já construído, né? E aí, o que aconteceu? Eu chamei as duas. Eu tinha uma ajudante em casa, que ela ia pra mim todos os dias, segunda a sexta. Ela era como uma mãe. Ela morava do outro lado da rua, Rose. Maior carinho, amor por ela. E chamei as duas, falei pra elas, expliquei sobre o negócio. Falei, vai funcionar assim. Eu vou abrir uma imobiliária, tá aqui, desenhado.
E esse projeto, ele vai acontecer. Eu já tinha toda a visão dele acontecendo. Por quê? Tudo aquilo que eu vivi de bom, eu ia trazer. Aquilo que eu vivi de ruim, eu também queria trazer, porque eu queria dar a oportunidade de ter um negócio diferente. Primeiramente, que eu acho que foi um dos erros e acertos, vamos colocar assim. Meu sonho era ter extensão da minha casa. Então eu queria poder trabalhar e morar, ter minha família e que eu pudesse trabalhar com os meus amigos e as pessoas que eu amasse. Então assim, eu queria criar um amor assim, né, em relação ao trabalho. Hoje eu aprendi muito... Você assumiu a família mesmo, né? Hoje eu aprendi muito sobre essa diferença de trabalho e casa. E aí, o que aconteceu? Na sacada da minha casa, a Rose fazia o café da manhã, o almoço, o cafezinho da tarde, o jantar. Você imagina que delícia que era viver com as minhas 2 amigas o dia todo trabalhando juntas. E por incrível que pareça, na minha primeira semana a gente concretizou a primeira venda. E essa primeira venda foi para um cliente que ele é meu cliente recorrente até hoje. Sou muito grata por ele. Ele praticamente compra um flat com a gente todo mês, porque ele está alavancando o patrimônio com carta de consórcio. Até mesmo porque você pode comprar um flat com carta de consórcio. Por muitos anos eu dei nãos na imobiliária onde eu trabalhava, porque eles falavam para mim que só podia vender à vista. E eu não sabia que podia vender a prazo. Então, nos últimos anos antes de sair de lá, que eu aprendi que eu podia vender a prazo. E começamos a vender através de financiamento bancário, carta de consórcio, etc. Bom, e aí, na sacada da minha casa, a gente começa essa empresa familiar, deliciosa. O negócio foi tão bom que os clientes queriam assinar presencial. E como é que eu ia chamar? Não existia ainda, né? 5 anos atrás, antes da pandemia, ninguém assinava digital, né? O negócio, não assinava. E nem assim, vamos na padaria, tal. Não existia isso também. E aí, isso é muito novo hoje em dia, né? Tem muita gente trabalhando. Tanto que o João, meu noivo, ele trabalha 100% home office. Funciona super bem. Mas é uma empresa de tecnologia, totalmente distinta do que a gente faz. E aí a gente começa isso na sacada da minha casa. Eu tive uma parte de ajuda, né, do meu antigo chefe em relação a esses negócios quando eu comecei. E aí, nesse início desse negócio, vi que as pessoas precisavam assinar presencial. Fui para... Meu irmão falou, não, a gente vai pegar uma sala, porque os clientes querem assinar. Esse próprio cliente queria lá assinar o contrato presencialmente. E aí também, quem vendeu meu primeiro flat era o meu clientinho, que inclusive ele era um contador bem velhinho. Ele faleceu durante a pandemia e ele sempre brincava comigo que ia conquistar os 100 flats dele. E no meu primeiro negócio, ele falou assim, o que você precisa que eu venda pra você? Aí eu falei, eu preciso de um lar residência Itaim. Tá bom, qual é o preço? Foi pro meu primeiro cliente e esse meu cliente recorrente até hoje. Então, sou muito grata ao senhor Nelson e ao Vitor Miziara, Vitor Miziara é meu cliente até hoje. Legal. E qual é o segredo de ter clientes por tanto tempo? Tanto encantamento? O que você daria para quem, de conselho para quem nos tá ouvindo? Assim, como que eu fidelizo o meu cliente? Como que você faz? Vou te contar. Eu primeiro escuto a pessoa. E quando eu escuto a pessoa, eu me apaixono pela história dela de forma genuína. Então, a entrega, ela não é intencional para gerar uma venda. É realmente para eu entender o que a pessoa precisa, qual é a sua necessidade como cliente. Primeiro eu entendo a sua necessidade. E aí eu te conheço. E a partir dali, a gente aprende sobre a família, o que acontece. Eu tenho cliente... Inclusive, esse cliente que eu mencionei para você, o senhor Eugênio, ele me ligou quando a filha dele teve câncer e precisou fazer uma cirurgia, ele quis me contar. Então, assim, é uma questão de construção de anos, é uma vida. Mas por quê? Porque você tem esse apego, você se aproxima e a gente quer fazer negócio com quem a gente conhece, com quem a gente está próximo, não é verdade? Com quem a gente confia, né? Com quem a gente confia. E legal. Uma das coisas também que eu acho que é importante eu dizer, desde que eu comecei a trabalhar com negócio, eu nunca pressionei a pessoa a comprar, você tem que comprar comigo. Não, eu vou te apresentar o que é bom para você. A decisão de compra final, ela é sua. Só que aqui eu tô te dando o melhor. Você quer confiar em mim que eu tô te oferecendo o melhor ou você não quer o melhor para você?
Então, esse é o meu diferencial. Que quando eu ofereço, eu te escuto, te ofereço porque eu sei aquilo que é bom pra você. No meu mercado, é óbvio, né? No geral, não. Aí cada um sabe o que é melhor Cada um pra na si. sua área. Como amiga, posso dar conselhos. E aí, nisso, meu irmão pegou a salinha do lado da minha irmã, que a pessoa tinha saído, aqui na Afonso Schmidt. E aquela salinha, de repente, vem mais amigas e começaram a pedir, as pessoas que eram das outras imobiliárias que eu trabalhei, começaram a me pedir para vir trabalhar comigo, era uma coisa maluca. Eu falava, gente, quanta gente que queria sair do seu próprio emprego, como as pessoas não têm coragem? Não têm coragem. Eu falei, gente, como é que pode as pessoas acreditarem tanto nisso? E aquela salinha ficou pequena. Era uma salinha minúscula e eu tinha quase 20 pessoas trabalhando naquela sala. Na minha mesa mesmo tinha 2 pessoas. Eu sentava aqui, 2 aqui. Uma trabalhava de aqui, outra virada de costas. Eu falei, nossa, que delícia. E aí eu também tenho uma pessoa que eu sou muito grata, que é a Maiara. Eu tinha que cuidar de documentação, financeiro, minhas contas de casa. Eu falei, e agora? As contas de casa misturadas com a conta da empresa. Acho que a gente começa assim, né? Nessa loucura. E eu já tinha uma PJ aberta. E aí o meu irmão tinha um croissonho. E o croissonho, ele tinha uma funcionária no financeiro. E ele falou assim, vou te levar alguém pra te ajudar. Nisso ele trouxe a Maiara. Com uma semana que eu tava na salinha nova, ele que arrumou toda a sala. Levou a Maiara, eu falei, gostei dela, olhei pra ela e falei assim, você vai trabalhar aqui comigo. Me apaixonei assim por ela de primeiro momento, né? Eu tenho muito isso de questão de intuição, de eu gostar da pessoa. A Maiara passou por todas as fases dentro do meu escritório, desde cuidar das minhas contas pessoais, das contas da empresa, dividir, treinei ela em documentação, cuidou do meu jurídico muito bem. Hoje ela é uma das minhas melhores corretoras do escritório. E eu tenho muita gratidão assim por ela, porque eu sei que é uma das pessoas que está do meu lado mesmo, de verdade. Sim. Naquele momento que eu preciso, ela tá lá. Bom, e com certeza ela tem muita gratidão por você. Sim. Porque é um ciclo, né? É um ciclo. Você treinou ela. Treinou líderes, né? É verdade. Você é uma treinadora de líderes também, viu? Você é muito mais. Bom, nisso, meu irmão vem para a sociedade. O meu irmão, ele era o melhor corretor de locação da outra empresa onde ele trabalhava. Eu precisava desse braço. Então ele já estava cuidando nos bastidores dessa parte de cuidado da sala, de tudo. E aí a gente viu a oportunidade de pegar uma sala aqui no K1, né? Que foi aqui o nosso primeiro espaço. Pegamos no contrapiso, em plena pandemia. Eu trabalhando naquela salinha, vendendo. E o meu irmão reforma, porque eles só deixavam reformar na madrugada. Não podia reformar durante o dia. Meu irmão todo dia aqui e eu lá. Nisso meu irmão vem, trabalhou por um tempo sem ganhar, porque eu cuidava de lá do negócio, o negócio só se pagava literalmente. E aí meu irmão vem para a sociedade para cuidar da parte de locação, implantar essa locação no escritório, porque eu não tinha o conhecimento de como funcionava toda a locação. Apesar de eu ter trabalhado na locação, na primeira imobiliária, era extremamente organizado, cada um fazia uma coisa. Na outra imobiliária não, o corretor fazia muitas coisas. E aí, eu sei que hoje é bem separado, assim, as coisas. Mas, assim, ele fazia tantas coisas que ele sabia tudo que precisava ser feito para a imobiliária nossa. Ele tinha uma gerão macro do que precisa, isso. Uma visão macro do negócio. Eu já passei captação, que eu precisava saber como captava os quartos de hotéis, corretora de locação, onde ficavam os hotéis, localização, eu sabia tudo. Quantos andares tem cada prédio? A Sheila me treinou a ponto de eu saber qual prédio tinha cozinha, qual não tinha cozinha, quantos andares tinha, quantos apartamentos tinham por andar, onde ficava a área de lazer em cada lugar, que eu conseguia vender para o cliente sentada da minha mesa. Conseguia não, isso eu faço até hoje. Sentada da minha mesa para que você possa ter toda a visualização do quarto de hotel que eu estou te oferecendo, naquilo que eu tenho de conhecimento. Sim. Porque é você vai... onde que é a área de lazer? Vamos descobrir aqui. Aí o corretor tá mais perdido que cega tiroteio, né? Assim, não, vamos ali. Tá, e onde que vai ser a vaga? Não sei, vamos achar. Porra, velho. E a gente tem tempo pra isso? Não Eu te faço essa pergunta, você tem tempo? Não, você não tem tempo pra isso. Então você tem que ter conhecimento pra você sair na frente. Esse é o seu diferencial. Bom, e aí nisso meu irmão vem pra cá, a gente sai daquela salinha, inaugura a nossa sala aqui. Foi um dia de muita alegria, muita felicidade. Minha cunhada, que também trabalhava lá, veio comigo pra cá.
Então, assim, antes de vir para esse prédio, ela já estava trabalhando comigo naquela salinha apertada. Sem dúvida, hoje ela é a minha melhor corretora do escritório, assim, ela bate lá em cima, principalmente agora que vai casar. Nossa, tá uma beleza os números. Tô muito feliz com o resultado. Né? Falo, gente, todo mundo deveria casar, né? Comprar um apartamento, deveria pensar nisso. É porque precisa do dinheiro pra pagar a festa do casamento, filha. Olha, porque ela cuida da família e ela é super dedicada, assim. Então, tô vendo os resultados tão excelentes em relação a isso. E a gente começa essa sala com tanto amor, com as pessoas que a gente ama, com amigos que a gente trouxe para perto para trabalhar dentro do escritório, e a gente constitui a família Prime Flats. Legal. E como vocês estão hoje? Vamos lá. Quais são os números? É porque a gente... Vamos pular um pouquinho, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Dali a gente... Vocês estão crescendo. Como vocês estão Sim. hoje? Vocês estão num lugar maior já, né? Quais são os números? Quantos colaboradores? Quantos imóveis? Conta um pouquinho do que vocês fazem. Então, vamos lá. Bom, primeiro que a Prime Flats é uma imobiliária especializada na hotelaria. Nós somos nichados. A gente trabalha com venda de quartos de hotéis para moradia e investimento, ou então para locação. Então, a gente trabalha essas vertentes. Bom, a gente sai das nossas 2 salinhas, pega uma salinha e pega um andar inteiro aqui, né, no K1. Eu sou apaixonada por esse prédio, tem uma vista linda. E aí, a gente vem para cá, cresce, porque a gente precisava de espaço, a gente queria todos os funcionários juntos, porque eu tinha aquela visão da primeira imobiliária que eu trabalhei, porque era uma casa e o andar de cima todo mundo trabalhava junto. Todo mundo se ouvia, assim, era gostoso, porque você tava ouvindo aqui, o que tá acontecendo aqui. E aí, meu irmão veio com esse pulso, sabe? Porque eu ainda sou aquele perfil que eu te falei, um pouco mais conservador, e ele com esse pulso. Ele sempre tá motivado ao crescimento. Não, a gente vai precisar de um espaço maior. Não, a gente precisa de mais contratação. Ele sempre tá lá, e eu tô ali querendo dar um pezinho mais devagar. Vamos colocar um pouco. Essa é a importância dos sócios complementares. Porque se for só o visionário, ninguém organiza. Se for só o conservador, ninguém cresce também. Você tem toda a razão. Se a gente tá assim hoje, nesse tamanho, é porque o meu irmão me impulsionou a crescer. Talvez eu ainda estivesse naquela pequena salinha, sabe? Assim, que tinha uma vista linda com as minhas amigas trabalhando, mas não. Hoje a gente tá com 52 funcionários, colaboradores, entre corretores e CLTs. Tem um time de comercial, que são os corretores de vendas, onde a gente comercializa as vendas. Meu banco de dados hoje, a gente tem mais de 60 mil proprietários de quartos de hotéis no Brasil todo. Caraca. É muita coisa. E o meu diferencial em relação às outras imobiliárias, você deve saber que as imobiliárias, os corretores captam o imóvel e cadastram, né, na imobiliária para vender, e através daquele imóvel que ele cadastrou, ele recebe o lead. Não. Na Prime Flats, a gente tem um time de captação e a liderança fazendo o quê? Negociação todo o tempo, só que não mais que isso. O que elas fazem? Elas, além de contatar esse proprietário, que já é um proprietário de flat, elas perguntam também se eles querem comprar. Então, a maior bonificação... isso é importante. Todo mundo no escritório é bonificado. Essa foi uma forma que eu encontrei para poder crescer junto com eles. Não é só a empresa crescendo, é um time crescendo junto. E aí, cada um tem a sua bonificação particular, mas aquele que me indica um cliente dentro do escritório, ele é tão importante que ele vira um cliente, compra hoje, vende amanhã, e assim sucessivamente. Então, meu time de captação capta, cadastra o imóvel para vender e também vê se ele quer fazer indicação. O time comercial só atende o cliente com o quê? Com excelência. Sabe aquela questão do encantamento mesmo do cliente? Atualmente a gente está com uma gerente nova e ela implantou algumas categorias para a gente trabalhar os clientes. Eles estão nesse momento atuando nisso, que é criar o desejo até o resultado, né? É importantíssimo. E aí ela está trabalhando essas vertentes para a gente poder cada vez crescer mais. Não só isso. Nós modificamos o setor de locação que não dava resultado financeiro. Então, hoje a gente tem time na captação, que é corretor, que não é CLT, e time de corretores dentro do escritório, que são ser registrados.
Para se tornar mais rápido o negócio, a gente tem vistoriador o tempo todo fazendo visita nos apartamentos. Então, a gente tem também a agilidade, porque hoje o tempo é precioso. Você quer ver agora? Agora você vai ver. Porque em questão de 10 minutos, você espera na recepção que eu vou ter alguém para te mostrar. Legal. Isso é importantíssimo. Velocidade gera visibilidade. Com certeza. E mais que isso... eu sempre tive essa preocupação com a documentação do imóvel que o cliente está comprando. Então, diferente das imobiliárias que acabam terceirizando o serviço de parte de documentação, não, dentro do escritório eu tenho um time jurídico. Então, quando você compra com a Prime Flats, você pode até ser o advogado para avaliar a documentação, mas antes disso, eu vou te entregar com segurança a documentação. Então, toda a documentação é analisada, aprovada para te apresentar. Quando você compra um quarto de hotel diferente de um imóvel convencional, nada. Ele é exatamente igual. Possui escritura individualizada e registro do imóvel. Então, não é timeshare, não é multipropriedade. Uma coisa interessante é que há 2 anos para cá eu descobri o que é sentar numa mesa e a pessoa ficar olhando assim para mim. 20 pessoas, as pessoas não saberem que podem comprar um quarto de hotel de forma segura, com escritura individualizada e registro. Bom, eu não sabia também. Você não sabia? Não, eu quero, já que você respirou, eu quero falar de um ponto muito importante em liderança, que é remuneração estratégica. Sim. Que é que você falou que você bonifica todos os seus colaboradores de diferentes formas e diferentes funções. Porque se o salário é fixo, o trabalho é fixo também. Então, tá todo mundo... Se você remunera pelo seu sonho, né, pela sua visão, tá todo mundo sonhando o mesmo sonho que você. Então, essa estratégia é de extrema importância. Eu falo muito disso no Ascensão da Líder, né, que é o treinamento que você é aluna, daqui a pouco a gente fala dele. Mas esse ponto-chave aí da liderança excepcional. E o segundo ponto dessa sua fala é em termos de mapear mesmo a dor do seu cliente, né? A dor e os perrengues e o que ele precisa para facilitar a vida, né? Então, qual que era a dor para comprar um imóvel? Era a documentação. Em vez de eu terceirizar, porque eu não sei como que vai chegar nele, eu vou eu mesma fazer. Então, a empreendedora que está nos ouvindo, mapeia todos os pontos de contato do seu produto com o seu cliente. Veja se não está faltando ali um gap, né? Se não está faltando algo que você pode fidelizar ainda mais e, às vezes, vai te custar pouco. Claro que um jurídico não custa pouco, mas o ganho vai ser muito maior quando você investir. Exato. Importante você falar isso, porque eu quis desenhar e traçar todas as fórmulas para eu levar a segurança para o cliente na aquisição e de forma ágil. Porque muitas vezes eu terceirizando, porque eu iniciei terceirizando esse serviço, né? Porque era um começo, eu precisava que alguém fizesse essa documentação. Mapeando toda a parte, hoje você consegue comprar um quarto de hotel no meu escritório à vista em 3 dias úteis. Quem te vende um imóvel com escritura assinada em cartório em 3 dias úteis? Nunca nem imaginei. Se você assinar a proposta hoje, eu já tenho uma pessoa analisando a documentação em seguida. A responsável do jurídico libera essa documentação já analisada, contata o cartório ao mesmo tempo e pede a minuta da escritura. Até mesmo porque nós estamos falando de um mercado muito dinâmico. Ao mesmo tempo que eu estou vendendo esse imóvel, eu tenho concorrente também vendendo esse imóvel. Então, eu preciso ser ágil. Quanto mais ágil eu for, mais rápido eu entrego, mais rápido a escritura, mais rápido eu recebo. Então, o desenho todinho do escritório foi feito justamente por isso, para que a gente tivesse agilidade na venda. Então, esse negócio há 30 dias, meu bem, não funciona há 30 dias. Hoje todo mundo quer ser rápido. Hoje você pede uma baixa da aplicação, 3 dias o dinheiro está disponível na sua conta. Então, esse é o meu prazo. E você aí, empresária, reclamando que não consegue atender o WhatsApp, né? Não, minha filha, delega, potencializa o tempo, faz o atendimento vir rápido, porque aí você chega nos 52 colaboradores de Lília. E quais são os planos para o futuro?
futuro, Lilian? O que você tá planejando, esperando e tendo a visão aí? A gente fala que a visão tem que ser maior que a nossa condição, né? Sim. Então, você tem uma condição hoje, mas vai em busca da próxima condição. Então, qual que é o seu sonho atual? Pode ser na vida pessoal, profissional, enfim. Sim. Bom, primeiro em relação à empresa, porque assim, a vida pessoal ela não anda separada da vida profissional. Ela tá toda junta. Tanto que eu aprendi com você, Li, coloca tudo na agenda. O pessoal, profissional, meio de tempo de locomoção, tudo. Hoje a minha agenda, você abre aquela coisa colorida. Assim. Onde que você aprendeu isso, Lilian? Me conta. Ascensão da líder. Tudo na agenda, gente. E é verdade, assim, o dia que você falou, coloca o tempo de locomoção, Li. Tá bom, fui lá, desenhei, sentei. E outra coisa também que você ensinou, você já não recebe a agenda do ano inteiro que vai acontecer? Recebo. Então, por que tudo já não foi colocado? Então, eu parei um dia, coloquei 100% na agenda e agora eu só vou atualizando. Eu falo que a agenda é liberdade. Porque aí você consegue fazer tudo que você gostaria, tudo que você prioriza. E aí você se sente muito melhor. Você não chega lá no final do mês, no final do ano, no final de 5 anos, falando assim, não fiz nada do que eu queria. Não, se você colocar, se planejar, dá super certo, né? Verdade. Bom, a nossa visão, porque ela, em relação ao profissional, tanto a minha quanto a do meu irmão, é que a gente possa ter uma outra sala nova, com tudo aquilo desenhado. Principalmente, eu falo que assim, o modelo de vocês desenhada, toda essa parte de cultura, para que os funcionários vejam estampado, sabe aquela árvore, para a pessoa saber, se sentir pertencente, porque ali a empresa ela não é sozinha, ela não é do dono, ele é de um conjunto. O meu maior patrimônio do escritório são os meus colaboradores. Então isso eu falo assim, o cliente é importante, ele é importantíssimo, ele que paga as contas, mas quem faz o cliente comprar todo esse modelo, né, de negócio, quem faz são os colaboradores. Então, eu tenho um carinho especial individualizado por cada um. E é realmente individualizado mesmo. Então, o nosso sonho é que a gente possa proporcionar um espaço onde eles visualizem esse pertencimento e que a gente tenha a visão de atender cada vez mais novos investidores que não conhecem a possibilidade de comprar um quarto de hotel e receber a renda líquida todo mês na conta. Tendo renda passiva, você não paga condomínio, IPTU, manutenção, nada em relação a esse imóvel e todo mês a renda cai líquida na conta. Você quer viajar o mundo inteiro, não quer ter dor de cabeça? Você compra um quarto de hotel, é um perfil conservador, você tem lá, né, o seu quarto, sua escritura e recebe a renda líquida. Puxa, mas agora eu voltei para o Brasil e quero morar no meu quarto. A gente, não sendo o IBIS, que ele foi construído necessariamente para funcionar como hotel, você tem a opção de solicitar a retirada do apartamento da administração hoteleira e você pode morar. Mas eu posso reformar porque eu não gostei da mobília que está lá já propriamente? Pode, contrata sua arquiteta, coloca até um mezanino se couber dentro do quarto. Mesmo? Nesse caso, você pode comprar esse quarto, morar nele, reformar da forma que você quiser, pagar o condomínio IPTU e no condomínio você tem os serviços do hotel. Imagina morar num quarto de hotel e ter todos os serviços do conforto do hotel. É igual quem mora no Palácio Tangará, assim, né? É tipo mais isso. Ou menos isso. Acho que eu vou morar ali um pouquinho. Tá gostoso? Olha que delícia. Você pode sim comprar, não no caso Tangará, porque ele é 100% não, eu tô brincando. Administração hoteleira, mas você pode comprar um Mercury. Eu trabalho com as grandes redes hoteleiras, então você pode sim. Eu adoraria ver muitas pessoas, hoje existem muitos executivos que moram, não famílias, né? Porque a gente pensa num quarto, mas executivos que têm esses quartos de hotéis, que eles moram nesse quarto de hotel. Eu tenho um pouco maiores, que tem cozinha, sala, essa diferença de um flat para um quarto. Ou se também você decidir ter um pouco mais de rentabilidade, porque os quartos de hotéis sob administração hoteleira, você vai ter um 0,8 de retorno ao mês, né? Líquido, recebendo esse valor até mesmo ou como aluguel, ou como dividendos, ou parte aluguel e dividendos. Então, essa é a vantagem. Tá. E aí, você também pode ter a opção de deixar lá na Prime Flats. Hoje, a gente é a maior imobiliária de locação de quartos de hotéis em São Paulo. Por quê? A gente pega esses quartos de hotéis das pessoas que não querem fazer a locação
deixando sob administração para ter uma rentabilidade melhor. Por que isso? Porque nós temos 2 clientes muito grandes dentro do escritório, que eles alugam esses quartos por 12 meses e sublocam no Airbnb, Booking, etc. Então, uma rentabilidade dentro do escritório, alugando com a Prime Flats mensalmente, mínimo de 1 mês, máximo de 12 meses, o investidor vai ter um retorno ali de 1%, 1,5%, às vezes até um pouco mais. Mas se ele sublocar esse quarto, ou ele mesmo colocar no Airbnb para fazer a locação, ele vai ter um retorno aí acima de uns 2%, com certeza, né? Legal. Isso que é muito bom para o cliente que é investidor. Então você pode comprar e não ter preocupação e morar em qualquer lugar do mundo, deixar a renda lá todo mês na sua conta. Todo mês. Ah, quero saber o que aconteceu com o meu hotel. Digita lá seu login e sua senha na plataforma e a renda, você vai ver todo o acompanhamento que aconteceu. Puxa, ou então pode morar, ou pode alugar. Então a minha vontade, minha visão daqui para frente é mostrar para o maior número de pessoas que você pode comprar um quarto de hotel de forma segura e receber a renda líquida todo mês. Precisa se tornar conhecida. Sim! Então, mais que isso também aprendi muito com você, né? A gente precisa ser visto, né? Para ser lembrado. A partir das mesas que eu sento, eu nunca vou me esquecer o dia que eu falei para você, mas eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de falar lá na frente. Vai com medo mesmo, Li. Vai se tremendo toda mesmo. E aquela aula que você ia dar, você deu? Aula online? Eu preparei, né? E eu tô aguardando agora. Tá toda pronta. E agora eu tô esperando essa oportunidade da data para eu dar a primeira aula. Mais que isso, no próximo ano, eu quero ensinar como a pessoa começar a fazer esse planejamento para começar investindo no seu primeiro flat. Porque qualquer pessoa pode comprar, seja com financiamento, com carta de consórcio. Por que não você começar a se preocupar para o dia que você vai descansar, ter essa liberdade? Acho que todo mundo deseja ter liberdade, né? Então a nossa visão é de crescimento, a nossa visão é que os funcionários cresçam junto, que os clientes continuem satisfeitos comprando conosco e não só isso, que a gente também possa continuar ajudando a nossa família, porque nossa família em casa depende do nosso trabalho. Sim, com certeza. Gente, uma aula aqui para vocês. A gente falou muito de coragem, o autoconhecimento lá atrás, né? O autoconhecimento, estarem em ambientes tóxicos e você ter a coragem de sair, porque hoje você que está nos ouvindo, a Lilian, naquela época ela não conseguiu e veio de Deus e falou assim, tá bom, a gente te tira para você botar o seu caminho, mas depois a coragem de investir num negócio, né? De colocar seu amor, sua dedicação e toda a técnica que você tenha para um negócio seu e trazer, isso é muito importante, as qualidades boas e ruins que você aprendeu ao longo desse processo, né? Aí depois a gente vê aqui nesse podcast muito amor envolvido em relação à construção da empresa, uma empresa que hoje é familiar, mas com uma dupla, né? Que tem o irmão de sócios complementares. Esse é um insight muito bom, assim. Vai fazer sociedade, né? Às vezes, com o irmão, ainda foi bom que deu certo, né? E eles fazem acontecer para isso. Mas se vai fazer uma sociedade, pensa nesse sócio. É complementar, porque não adianta ser 2 visionários e não ter alguém organizando. Não adianta ser 2 que são bons com pessoas, mas ninguém vende. Um tem que vender, um tem que ser o que traz o dinheiro para a mesa, e o outro pode ser bom com o time, ser bom em organizar. Então, pensa sempre isso em relação. E a terceira coisa é de conhecimento, né, gente? Quando eu sentei a primeira vez com a Lilian, eu não tinha a mínima ideia que existia flat, que dentro do hotel você podia comprar, que você podia botar na locação, podia ter esse investimento. Então, quais oportunidades você está perdendo por falta de conhecimento? Então, aqui a gente tem uma oportunidade de investimento que você nunca pensou. Se bobear seu dinheiro que paga um flat, tá lá na poupança. Nossa, se tiver na poupança, lascou, né? Mas tá lá em coisas tradicionais e você não pensa em algo. Então, vai atrás. Quanto mais conhecimento, melhor. Então, a Lilian, as redes sociais dela vão ficar aqui no descritivo do vídeo, do podcast, para que vocês entendam mais um pouquinho, né, Li? Isso.
pra gente trazer quanto mais pessoas impactadas, melhor por essa mensagem. Porque a gente vai ter mais gente rica. Ah, que delícia! Mais gente livre. Pra fechar, eu queria que você desse um recado para as empresárias que estão nos ouvindo. Qual que foi o ponto-chave para você ter o sucesso que você tem hoje? E um sentimento, o que você está sentindo hoje? Bom, eu quero dizer para vocês que ser empresária é muito desafiador. Mas tem uma coisa, acredite no seu sonho. Tenha aquela visão clara daquilo que você quer e onde você quer chegar. Eu não vou dizer que todos os dias são fáceis, pelo contrário. Tem dias que são muito difíceis, que a gente tem vontade sim de desistir, né? Mas eu quero que você não desista, que você acredite em você, acredite no seu sonho, porque é possível. E outra coisa, não escute os sons que vêm ao lado, se feche e olhe só para frente em direção ao seu sonho, só isso. E trate tudo isso com amor, porque quando a gente coloca amor naquilo que a gente gosta, que a gente faz, a gente vai muito mais longe, tá bom? E as pessoas sentem isso, sentem essa transparência, essa compreensão que você quer gostar do outro de forma genuína. Então, acredite em você. Maravilhosa. Foi o primeiro podcast dela e ela arrasou. Até pra câmera ela olha, gente. Palmas para a Lilian. Foi muito bom. Eu falei muito, amiga. Eu quero te agradecer. Calma que eu não acabei, que eu vou dar tchau ainda. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo. Muito obrigada, foi uma honra. Tenho certeza que quem te ouviu vai se inspirar, vai inspirar na doçura, mas também esse trabalho lindo que vocês fazem com o time é muito importante e eu tenho certeza que você vai muito longe, já está crescendo muito rápido e vai crescer ainda mais, conta comigo. Obrigada. E para vocês que nos ouviram, também muito obrigada pelo seu tempo. Foi mais um episódio de Líder Maravilha com a Lilian Bizarro e até a próxima. Um beijo. Tchau!